Imagina uma pessoa que ganha R$ 3.000 e gasta 3.500, 4.000. Será que quando ela passar a ganhar 10, ela vai gastar 9 ou apenas os 10? Ah, que quando eu começar a ganhar mais dinheiro, é aí que eu vou começar a poupar, é aí que eu vou começar a investir. Bom, a realidade e o padrão de comportamento nos mostram justamente o contrário e nos mostram que se você não consegue controlar R$ 1.000, dificilmente você vai controlar R$ 10.000. E é sobre esse padrão de comportamento explicado pela ciência e pela psicologia que a gente vai falar o porquê você não consegue juntar dinheiro. Mas antes de a gente entrar no vídeo, eu quero te dar as boas-vindas, principalmente se você é novo aqui. Meu nome é Lorena Leite e esse canal foi feito para você prosperar sem segredo, seguindo princípios fundamentais de educação financeira para você construir patrimônio e ter liberdade financeira. Se você é essa pessoa, já se inscreve aqui no canal, são 2 cliques rápidos. Se inscreve e deixa o like também, que eu tenho certeza que esse vídeo vai fazer total diferença na sua visão sobre guardar dinheiro. A maioria das pessoas realmente pensa que quando elas passarem a ter uma renda maior é quando elas vão conseguir juntar dinheiro. Existem dados que mostram que apenas 2 a cada 10 pessoas realmente conseguem juntar dinheiro e fazer que seja uma poupança. O que acontece na maioria dos casos é mais relacionado a comportamento do que a renda em si. E isso também é explicado pela psicologia como uma forma de adiamento da disciplina. Nesse adiamento da disciplina é a ilusão de que nosso cérebro cria, dizendo para nós mesmos que quando a gente passar a ter uma renda maior, é aí que a gente vai ter essa disciplina para poupar, para investir, para ter uma organização financeira melhor. Mas na prática o que acontece é como se fosse uma inflação do nosso estilo de vida. A partir do momento que a gente não consegue controlar o pouco que a gente ganha, e aí a visão de pouco é muito relativa, né? A renda que você tem hoje, mas se você não tem um comportamento de investir, de poupar, de ter uma organização financeira, dificilmente isso vai acontecer quando houver um acréscimo de renda. O que vai acontecer é que o seu estilo de vida vai inflacionar também se você já não tiver isso organizado antes. É nesse momento que você pensa: ah, eu mereço trocar de celular, ah, eu mereço fazer essa viagem, posso comer mais vezes fora de casa, agora eu vou ter esse conforto, não vou precisar tanto me preocupar em ficar fazendo todas as minhas refeições em casa, em gastar tempo com isso. Eu sou a favor de otimizar tempo a partir do momento que isso gere mais dinheiro. Mas se a sua renda hoje não permite isso, mantendo a organização, já é um caso a se repensar se esse estilo de vida aí não foi inflacionado, e isso é algo muito sutil e que acontece com a maioria das pessoas. Um outro fator que influencia fortemente nessa disciplina é algo que eu vi principalmente explicado no livro do Tony Robbins, Desperte o Seu Gigante Interior. Ele fala que a maioria das nossas decisões são associadas a dor e prazer. Tudo que nós escolhemos é associado a dor e prazer. Por exemplo, guardar dinheiro pensando no futuro pode ser associado a uma dor, porque nesse momento você tem que renunciar a coisas imediatas, a coisas momentâneas, pensando lá no seu futuro. Então, nesse momento, essa é uma sensação que vai gerar um desconforto e que vai gerar dor. Enquanto que escolher gastar com algo que não é tão interessante, que não faz sentido para o seu futuro, vai ser associado a uma sensação de prazer e de recompensa. É por isso que a maioria das vezes a gente, mesmo tendo conhecimento, não é suficiente. É o caso do chocolate, das guloseimas, por exemplo. Você tem o entendimento intelectual de que aquilo não te faz bem, mas isso não é o suficiente para você deixar de comer essas coisas mais calóricas e não tão saudáveis pensando no seu futuro, justamente porque você pensa no prazer imediato que esse alimento vai te causar, ao invés de pensar no longo prazo, no prazer de ter uma boa saúde. Ou seja, a mudança ela vai acontecer justamente quando nós conseguimos reprogramar essa associação e ter mais prazer na construção de um futuro mais sólido, de uma organização financeira, de uma certa tranquilidade financeira e ter paz para isso, do que a dor do momento imediato de ter essa renúncia. Ainda que no primeiro momento, se você não tem essa disciplina de guardar dinheiro, de poupar, é muito mais fácil você pensar da forma que você no futuro vai ter mais tranquilidade, que daqui a determinado tempo, X meses, você finalmente vai ter uma reserva financeira, coisa que poucos brasileiros têm, finalmente vai ser capaz de investir e coisas que uma parcela muito pequena dos brasileiros consegue fazer hoje. É aí que entra o poder do autocontrole e da recompensa. Eu imagino que você já deve ter visto alguma coisa sobre aquele experimento que aconteceu na Universidade de Stanford, que era o teste do marshmallow que foi feito com crianças na década de 90. Naquele caso, o que eles faziam? Colocavam uma criança ali menorzinha, de até uns 3 anos, por exemplo, com um marshmallow na frente dela
dela. E aí o responsável, né, falava com essa criança, olha, eu vou sair da sala, você não pode comer esse marshmallow, vai ter que me aguardar voltar. Se você me aguardar voltar depois de 15 minutos, você vai ganhar mais um caso você não tenha comido esse. Então, ali era associada a uma recompensa de que valia a pena esperar. O que acontecia na prática é que a maioria das crianças não conseguia esperar. É claro que algumas conseguiram esperar, tiveram acesso a essa recompensa, e outras, inclusive, comeram o marshmallow ali e não conseguiram esperar. Aquelas que esperaram, elas usavam de vários mecanismos para conseguir esperar e obter essa recompensa. Elas evitavam ficar olhando, tampavam os olhos, mudavam a posição ali no marshmallow justamente para ele não ficar à vista. Então, elas já aprenderam que elas tinham que usar mecanismos para ter esse autocontrole e gerar esse autocontrole. E mais tarde, né, esse teste revelou que essas crianças que conseguiram esperar, elas inclusive foram crianças, adultos mais bem-sucedidos e menos suscetíveis a problemas emocionais. Quando você pensa em juntar dinheiro, a começar a juntar dinheiro, é o primeiro passo antes de pensar em investir. Quando você pensa em juntar dinheiro, por exemplo, se você vai montar o seu cofrinho ali no banco digital, alguma coisa do tipo, pensando na sua reserva financeira. Quanto mais dinheiro você coloca, mais rendimento você vai ter em cima daquilo. Então, a partir do momento que você começa a acompanhar, você vê ali nos primeiros dias, meses, talvez vão ser centavos ou poucos reais, mas é um dinheiro que você não precisou trabalhar para obtê-lo. Então, a partir do momento que você começa a fazer essa poupança mensal ali, alocar uma parte da sua renda, pensando no futuro, você já começa a ver os frutos disso e lá na frente você vai começar a priorizar muito mais e a pensar muito mais na recompensa, associando até com a questão da dieta e da alimentação. Ainda que você não tenha uma alimentação muito regrada, quando você começa a fazer atividade física, por exemplo, você começa a ficar mais seletivo na sua alimentação, mesmo que não seja uma dieta certinha ali, você vai pensar duas vezes. Ah, eu passei 1 hora na esteira e consegui gastar 300 calorias, mas se eu comer esse sanduíche aqui vai ser 450. Então, assim, ele já nem compensou aquele momento de exercício. No mínimo, você fica mais seletivo, ainda que isso não seja o suficiente. Com o dinheiro vai acontecer a mesma coisa a partir do momento que você começa a poupar e ver esse progresso, esse rendimento do dinheiro que você já colocou lá antes. Outra coisa que pouca gente menciona é que o dinheiro envolve várias emoções ocultas. É por isso que não está tão ligado ao que você ganha, ao quanto você ganha, mas sim às emoções que esse dinheiro pode te proporcionar ou te causar no caso de ausência de dinheiro mesmo. Então, quando você tem algum valor a mais, você quer recompensar aqueles sonhos que você tinha. Hoje, se eu tenho uma renda limitada, eu tenho vários sonhos, várias coisas que eu quero realizar. Mas a partir do momento que eu tenho um aumento da minha renda, eu vou querer realizá-los todos de uma vez. E é claro que a conta não vai bater, isso não vai funcionar. Então, essa emoção oculta, ela vai envolver comparação, uma forma de recompensa social, ah, agora eu mereço, agora eu posso, e também uma forma de controle quando todas as outras áreas da vida têm algum descontrole. Gastar muitas vezes não é sobre necessidade, mas sim sobre emoção, que vai revelar emoções como carência, ansiedade e a questão de comparação. Recentemente até tinha uma trend famosa no TikTok que era uma pessoa falando assim, ah, você teve um dia difícil, mas você não fuma. Porque a maioria dos fumantes, ele vai sobrecarregar as emoções no vício. Mas a pessoa que não fuma, ela vai descontar na alimentação e muitas vão descontar, inclusive, nas compras, né? Utilizando aplicativos de compra, gastando com delivery, coisas que não deveriam gastar naquele momento e que vão afastá-las do objetivo. Então, se você tem esse momento de gastar com algo que não era seu objetivo, você está demonstrando um certo controle naquele ponto, enquanto várias outras áreas da sua vida estão descontroladas. Então é importante a gente fazer esse link e entender o porquê está acontecendo e como ressignificar isso pensando no futuro. Inicialmente, guardar e poupar vai gerar uma dor, vai gerar um desgaste, mas lá na frente você vai ter uma recompensa por esse autocontrole, que é ter mais segurança e mais tranquilidade financeira. Enquanto o dinheiro for usado como uma válvula emocional, não importa quanto esse ciclo não vai acabar. Então é importante desde já, quando você tem uma renda ainda relativamente baixa, que não é a renda que você almeja, é importante você passar por esse período de desconforto, de desgaste, para finalmente você ter mais controle e que lá na frente você não tenha aquela sensação de que, poxa vida, eu tive um aumento de renda, consegui subir um pouco ali as minhas entradas, a minha possibilidade, receber mais pela minha hora, tive mais habilidades, mas não tô vendo o fruto disso. Isso vai acontecer porque você tá pensando só nas coisas imediatas e não teve um equilíbrio antes dessa mudança financeira. Como eu posso então mudar esse comportamento
comportamento e ter atitudes práticas para mudar essa associação de dor e prazer. Primeiro, você precisa ressignificar o poupar, o guardar e o pensar no futuro, né? Hoje a gente quer dopamina e recompensas instantâneas a todo tempo, mas você precisa gerar uma indignação de como isso tem te afetado e como isso tem impedido a sua mudança. Então, primeiro, aprenda a cuidar do pouco, do que você tem nesse momento e fazer essa reorganização. No primeiro momento vai ser difícil a renúncia, a sua vida social pode ser afetada, mas no futuro você vai ver que aquilo fez muito mais sentido. Aprenda a priorizar o longo prazo, ainda que isso envolva os seus sonhos. Quando um sonho cabe no orçamento, ele é um planejamento, mas se ele não cabe, ele vai virar uma dívida. Então, se você quiser antecipar a realização de sonhos achando que vai dar e que depois você se vira, no primeiro momento, isso vai parecer bom, mas depois vai virar uma dívida, vai gerar um desgaste ainda maior. Outra coisa que eu sugiro é você criar mecanismos para gerar esse controle. Assim como as crianças fizeram lá no teste do Marshmallow, formas de como você pode acompanhar melhor o seu orçamento e também o seu comportamento em relação às compras. E aí vai envolver uma planilha, se você é uma pessoa adepta aí de tecnologia, ou mesmo um caderno simples. A gente tem um vídeo aqui no canal falando sobre o Kakebo. É uma forma de você mapear e rastrear aonde está indo o seu dinheiro. Eu tenho certeza que só o fato de você fazer essa anotação vai te gerar ali um segundo pensamento na hora de gastar e na hora de pensar um compromisso com você mesmo. Então é uma coisa não muito inteligente que eu tô querendo comprar, que é só para satisfazer um desejo momentâneo, gera um certo constrangimento comigo mesmo, porque no meu compromisso ali eu tô rompendo. Então é uma forma de você ter esse controle, conseguir mapear e visualizar, porque é impossível você controlar uma coisa que você não consegue sequer ver. Eu poderia falar de várias outras estratégias sobre como se organizar financeiramente, como guardar dinheiro, como investir, mas se nesse momento você não ressignificar a associação de dor e prazer em relação ao dinheiro, em como você gasta e como você quer estar no futuro, dificilmente essas coisas vão se sustentar. Então tenha mais prazer no construir para o futuro do que no momento atual em algo que vai te afastar desse sonho futuro e da sua liberdade financeira. Quando você sentir mais prazer em construir do que gastar, é aí que a sua vida financeira vai mudar de verdade. Eu espero que esse vídeo tenha dado um pouco mais de clareza sobre como o seu comportamento afeta diretamente o dinheiro que você tem hoje e o dinheiro que você vai ter no futuro. Comece hoje com o que você tem, tomando pequenas decisões para que você possa então colher os resultados disso. Já compartilha esse vídeo com quem precisa ter esse entendimento também e comenta aqui o que você pode fazer hoje, o que você já fez para mudar esse comportamento pensando no futuro. Ah, e se você ainda não se inscreveu, se inscreve e deixa o like aqui. São 2 cliques super rápidos, mas que fazem toda a diferença para esse vídeo chegar até mais pessoas. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Se você me acompanha aqui, sabe muito bem que eu acredito em planejamento e decisões quando o assunto é construir riqueza. E é por isso que eu me orgulho de ter a L1 Legacy como patrocinadora do canal. A L1 Legacy trabalha com consórcios personalizados para quem quer sair do aluguel, formar patrimônio de forma estratégica, investir em imóveis e proteger seu dinheiro de maneira direcionada. E o diferencial é que eles ainda oferecem uma curadoria especializada em imóveis na região de Ipatinga, no Vale do Aço, em Minas Gerais. Ou seja, só entra na lista o que realmente vale a pena quando o assunto é investir em imóveis. Se você quer investir com propósito e realmente formar um legado, eu recomendo a L1 Legacy. Inclusive, eu vou deixar aqui na descrição o link do Instagram, justamente para você conhecer o trabalho mais de perto e fazer um contato para construir o seu patrimônio de maneira direcionada e maneira sólida.